do terceiro ano. Hoje nós vamos para a nossa 33ª aula de ciências. Nós vamos falar um pouquinho sobre o ar. Hoje é a nossa penúltima aula, já estamos chegando no finalzinho aí das aulas do ano, né? Passamos o ano inteiro aí praticamente junto, dividindo muitos conhecimentos. Então hoje nós vamos para a nossa penúltima aula. Mas não podemos esquecer dos nossos convidados. Vocês têm visto aí que o número de Covid tem aumentado bastante nas últimas semanas, então quem puder, fique em casa, lave as suas mãos, passe álcool gel, use a sua máscara se você precisar sair, a família aí também, quem precisa trabalhar, não pode se descuidar nesse momento, porque nós estamos enfrentando aí um período bem difícil da pandemia. E como sempre, né, com o nosso combinado desde a nossa primeira aula, você deve escolher aquele seu cantinho especial lá para você ter um momento de estudo. E agora a gente vai fazer o quê? Você vai pegar o seu caderninho ou aquela sua folha que você tem separadinho, vai anotar a data de hoje e aula de ciências para a gente poder começar. Combinado? Então, anotaram tudo bem certinho? Então, olha lá, pessoal, agora a gente vai para a parte da aula que vocês têm gostado bastante, que é que vocês têm enviado atividade para a professora Lígia. Eu tenho recebido muitas atividades, quero agradecer muito aí, semana que vem a gente vai encerrar, a professora vai passar os últimos vídeos das aulas e durante todo o ano, né, todo mundo aí, muitas crianças, muitos professores participaram, o pessoal do núcleo se envolveu, também enviou atividades para a professora Lígia, só tenho a agradecer. Então, hoje a gente vai assistir as atividades que a professora recebeu durante a semana e ainda estou recebendo, então na próxima aula a gente vai ter mais um momento com as atividades. Então, muito obrigada aí aos pais que têm se envolvido, a todo mundo que tem participado desse momento que é tão especial. Se você não fez a sua atividade ainda dá tempo de fazer, a gente ainda tem mais uma aula para terminar esse ano e a sua atividade pode estar aqui.
Então, antes da gente começar, pessoal, a nossa aula de hoje, a gente vai relembrar um pouquinho, como sempre, né? Retomar o que a gente aprendeu na última aula. Então, na última aula, a gente leu um pouquinho lá do livrinho do João Torrão. Quem não pesquisou ainda o livro, procure, com a ajuda de um adulto, encontrar o livro aí na internet, é bem facinho de encontrar e ele traz muitas coisas legais. E eu queria saber se vocês fizeram aí o desenho de imaginar como seria o nosso mundo aí se não existisse o solo, né? Me envie essas atividades que eu estou muito curiosa para saber o que vocês pensaram, como seria o nosso mundo se não existisse o solo. Como o solo é importante, né? Quantas coisas a gente aprendeu sobre o solo que talvez vocês nem imaginassem, né? Que a gente pensa desde que o solo só é essa camada de superfície aí que a gente pisa e no fim o solo, ó, ele é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Quanto tempo demora para se formar, que os solos são diferentes, que existem tantos tipos de solo, né? Lembra, o professor Marcelo comentou mais de 800 tipos no Brasil, mais ou menos 13 tipos de solos diferentes com suas características próprias. Então, quem não fez essa parte aí, faça e mande para a professora. Outra coisa que eu achei bem interessante que vocês talvez não tivessem parado para pensar ainda são nos objetos que podem ser feitos por meio do solo, como tijolos, cerâmicas e outras tantas coisas que são feitas a partir do solo. Isso só por meio do solo. Fora outras coisas que a gente não conseguiria fazer se não existisse solo, por exemplo. Se não existisse o solo, não haveria o quê? As árvores. Então a gente não conseguiria fazer o quê? Madeira para poder fazer a mesa, talvez. Então tudo isso está influenciado. Os alimentos também que vêm do solo. Então olha quantas coisas que o solo nos proporciona. Então é sempre importante a gente estar pensando nisso. E eu queria também saber, porque eu ainda não recebi nenhuma foto aí, de quem fez o mascote do João Torrão. Então quem ainda não fez esse mascote, faça o mascote do João Torrão e envie as fotos para a professora Lígia. Se vocês fizerem como a professora fez, você pode criar o seu. E você começar a molhar ele esse ano aí, a cabecinha dele, até voltar às aulas, ele já vai estar bem grandinho já vai estar com um cabelinho verdinho bem legal, ele fica muito bonitinho. Então, quem não construiu, não deu tempo ainda de fazer o seu próprio mascote, tente fazer o mascote, é legal, você pode contar a história com ele, você pode ler a história junto com ele, é muito legal. E na última aula, a gente falou um pouquinho sobre como mudou a maneira de se plantar, de se colher com o decorrer do tempo, falou um pouquinho sobre o uso dos agrotóxicos, e a professora Lígia conseguiu um vídeo falando sobre horta comunitária. Hoje em dia, em vários bairros da nossa cidade, existem hortas comunitárias, onde as pessoas se juntam, elas pegam um terreno, formam uma horta e ali só são utilizados produtos de origem natural, então eles são chamados de produtos orgânicos. Não é utilizado nenhum tipo de agrotóxico. Isso tem aumentado muito, né, essa questão das hortas comunitárias. Na nossa cidade, nós temos até uma fazenda urbana que também ela é pensada nesses moldes. Quem ainda não pesquisou, ainda fica ali próximo do Capão da Embuia, nós temos uma fazenda urbana. E a professora Lígia conseguiu ali com um morador ali pertinho ali da horta comunitária do Cajuru, e ele fez um vídeo para vocês falando um pouquinho sobre a horta comunitária do Cajuru e falando um pouquinho sobre o que é compostagem. Então, se você tiver vontade de fazer uma horta na sua casa, como que você vai fazer para recuperar esse solo que está degradado? Lembra que a professora explicou que muitas vezes o solo ele não vai apresentar características boas para o plantio, porque às vezes a gente está com solo que já está mais degradado, ou às vezes a gente está num perfil de solo que já foi retirada a camada O lá, lembra que a gente falou sobre isso? E já foi retirada aquela parte mais orgânica, então a gente tem que recuperar esse solo. Como que eu posso fazer isso, professora Lígia? Então a gente vai ver esse vídeo que tem dicas aí de como você pode recuperar uma partezinha do solo para você fazer um plantio, você pode fazer até uma hortinha aí na sua casa. Antônio, eu tenho uma horta comunitária aqui no Cajuru, nossa horta foi fundada em 2017, que nós estamos na entrada da horta, nós temos toda uma organização, nós utilizamos um espaço na beira do trem, da linha do trem, nós temos o apoio da Rumo, eles dão alguns materiais e nos cederam o espaço aqui para uso, né? Também contamos com o apoio da Prefeitura de Curitiba, apoio técnico, né? Os funcionários deles sempre nos auxiliam, sempre que podem, quando a gente precisa. E vamos entrar e mostrar um pouco da horta. Oi, pessoal, chegamos na minha horta aqui, ó.
grande canteiro. Bom, aqui eu planto de tudo que dá vontade e que eu consigo, né? Aqui nós temos um pé de berinjela aqui, ó, tá pequenininha ainda. Tem a pimentinha bem doce. Esse aqui o coelhinho da Páscoa gosta, que é cenoura, ó. Dá um zoom ali. Então, tem algumas cenouras, tem cebolinha, tem tempero, tem beterraba. Eu planto repolho também, aqui repolho ali. Isso aqui a gente ganhou umas mudas, eu acredito que seja brócolis. É um pé surpresa da horta. Aqui tem um pezinho de tomate, a gente amarra ele no bambu, que ele começa a crescer, começa a cair no chão, aí apodrece, fica encantada. Aqui tem um pé de coco, alface. Esse aqui é o preferido do copaia, espinafre. Aqui tem mais cenoura. E aqui tem um pezinho de manjericão. Vocês repararem, nós temos algumas plantinhas ali. Tem uma florzinha ali que é para espantar alguns tipos de bicho que vêm comer as nossas verduras. Agora demos uma fugidinha da horta, estamos aqui na minha casa. Isso mesmo, na minha casa. Vocês devem estar se pensando o que viemos fazer aqui, né? Aqui começa todo o nosso processo produtivo para o plantio. Como nossa horta é orgânica, nós não podemos utilizar adubos químicos, fertilizantes, nada desse tipo. O único tipo de adubo que nós usamos são naturais. Como fazemos isso? Nós, durante o dia, separamos todas as cascas de frutas, como laranja, tem casca de batata, de mamão, outras matérias orgânicas, como pó de café, a sobra da erva do chimarrão do dia, e tudo que não contenha sal, porque o sal ele salga a terra e mata as plantas, ele não funciona. E o que fazemos com isso? Nós vamos armazenando durante a semana num balde. No fim da semana, ou às vezes no meio, quando dá tempo, nós vamos e enterramos na horta. Para quê? Para virar o tal do adubo para as plantas, que não é nada mais, nada menos que a comidinha das plantas. Com isso, elas crescem saudáveis e fortes para nos alimentar e virarem adubo de novo. E com isso, nós temos a parte de adubo, que deixa a terra fértil para as plantas. Agora, já explicado o começo do nosso processo, vamos voltar para a horta. Da horta, queria agradecer. Com ela a gente consegue ter uma economia financeira, algumas coisas. A gente sempre precisava de um temperinho fresco, alguma coisa. O mercado às vezes não acha, se perde muito tempo. Porque eu tenho bastante ganho de tempo, eu moro 2 quadras daqui e eu venho e pego o tempero fresco. Nós temos também que é uma parte comunitária, que todos ajudam e todo mundo pode pegar. E eu acabo economizando bastante tempo com isso, tendo sempre produtos frescos e sem pesticidas, herbicidas, tipo de coisa que fazem mal, né? Os agrotóxicos. Eu acho que eu ganho em saúde para a nossa horta. E agradecer isso aí, pessoal. Pessoal, então vocês viram como é importante você ter uma horta comunitária ou você ter sua própria horta em casa. Então essa é uma das novas formas de plantar e de colher em comunidades, para a gente não degradar tanto o solo e não utilizar tantos tipos de agrotóxicos. Quando a gente planta em grande escala, tem se utilizado muito agrotóxicos, então isso tem sido assim uma parte que tem se pensado muito em alternativas para não se usar tanto agrotóxico, porque o agrotóxico, lembra do livro do João Torrão? Quando a gente se alimenta daquele alimento que foi utilizado, ele vai acabar parando no nosso organismo, no organismo dos animais. Então essa é uma das alternativas aí que tem se pensado, são hortas comunitárias, fazendas urbanas, para poder ter um tipo de alimento mais saudável. Mas a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Sobre o ar e sobre a atmosfera. Vocês já pararam para pensar um pouquinho sobre isso? Então a professora trouxe aqui, ó, o nosso amigo aqui, o nosso globo terrestre, para a professora poder explicar para vocês. Então, o que seria a atmosfera terrestre? A atmosfera terrestre, ela é uma camada de gases que vai envolver, de ar, né, de gases, vai envolver todo o nosso planeta. Os principais gases vão ser quais? O oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio. Então, eles vão estar aqui, ó, envolvendo o planeta Terra. Vocês vão falar, professora Ligia, mas por que isso é importante? Então, primeiro passo, proteger a Terra. Então, vai proteger, por exemplo, quando o quê? Quando a gente vê lá que vem meteoros, meteoritos vão se chocar com a Terra, a primeira função que vai ter ali, ó, é de proteção do planeta Terra.
Depois a gente vai ver o vídeo que a professora vai passar, que muitas vezes vem esses meteoritos, quando vão se chocar com a Terra, eles já encontram uma barreira aqui na atmosfera, porque essa atmosfera ela é composta por 5 camadas. Também vai proteger a Terra dos raios ultravioletas do Sol. Então, porque tem raios do Sol que eles vêm, eles vão ajudar, né, para aquecer o planeta Terra, com certeza, mas quando esses raios eles ultrapassam essas 5 camadinhas, ultrapassam a camada de ozônio, que está numa das camadas da Terra, eles acabam o quê? Prejudicando o nosso planeta, fazendo com que haja alteração na temperatura do planeta Terra. Então, também vai proteger contra esses raios, que podem ser nocivos para os seres vivos, até mesmo para a gente, né? Vocês já ouviram falar lá sobre câncer de pele, quem já ouviu falar, às vezes é causado pelo quê? Pela exposição aos raios solares que são prejudiciais ao nosso corpo. Também vai fazer o quê? Evitar variação de temperatura. Então, por que o nosso planeta não muda muito a temperatura? Porque tem essa camadinha aqui, ó, que é a atmosfera. Tem planetas que são mais próximos do Sol, por exemplo, que eles não têm atmosfera. Então, o que acontece? Durante o dia, o planeta é muito quente e durante a noite, ele é muito frio. O nosso planeta, como ele tem essa atmosfera que protege ele, o que acontece? Ele consegue manter a temperatura. Então, a temperatura não varia muito. Ele não vai ser um planeta que vai ficar muito quente, nem vai ficar muito frio. Por isso que a gente consegue ter vida no nosso planeta. Senão, a gente não teria vida. Então, é graças a essa camadinha aqui, ó, que fica em volta do nosso planeta, a atmosfera, que é possível ter vida. Essa atmosfera, gente, ela é dividida em 5 camadas. A gente vai assistir um vídeo e depois eu vou mostrar para vocês aqui. Eu quero que vocês prestem atenção, que vocês vão desenhar sobre essas 5 camadinhas da Terra, mas a gente vai continuar falando delas depois. Então, vamos para agora aqui, ó, a professora vai passar o vídeo para vocês sobre a atmosfera. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, que esse vídeo é muito interessante. Smile and Learn. Hoje, nas camadas da Terra, aprenderemos a atmosfera. A atmosfera é a camada externa da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do resto do espaço, por exemplo, da radiação solar ou de pequenos objetos que voam pelo espaço. É na atmosfera que encontramos o oxigênio, um elemento especial para a vida na Terra. Outra função da atmosfera é a de manter a temperatura do planeta. Sem ela, seria impossível ter vida na Terra, devido às grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite. Dependendo da altura, a atmosfera muda de composição e é dividida em 5 camadas diferentes: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície da Terra e mede aproximadamente 10 km de altura. Na troposfera estão as nuvens, e nessa camada são produzidos a maioria dos fenômenos meteorológicos, como o vento, a chuva e a neve. Na troposfera encontramos o ar, que é necessário para a vida na Terra. É por isso que temos que tentar não poluir o ar. A estratosfera fica entre 10 e 50 km de altura acima da superfície da Terra. Dentro da estratosfera, encontramos a famosa camada de ozônio. Esta camada é muito importante, já que protege o planeta dos raios ultravioleta do Sol. A camada de ozônio está cada vez mais fina, e isto acontece por causa da poluição que vem da Terra. Você sabe que os aviões voam pela estratosfera para evitar turbulências? A mesosfera fica entre 50 e 85 km de altura acima da superfície da Terra. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, podendo chegar aos 90 graus abaixo de zero. Nesta camada, as estrelas cadentes são produzidas. Elas são meteoritos que vêm do espaço e, ao entrar em contato com a mesosfera, são destruídas, soltando um rastro de luz. A termosfera fica entre 85 e 500 km. A termosfera é a camada mais quente e a que regula a temperatura da Terra. Esta camada pode chegar a mais de 2.000 graus centígrados. Na termosfera, orbita a Estação Espacial Internacional. Nesta camada são produzidos fenômenos impressionantes, como a aurora boreal e a aurora austral. A exosfera é a camada mais distante da Terra e fica, aproximadamente, entre 500 e 10.000 quilômetros da superfície da Terra.
A exosfera é muito leve e não tem ar. É feita de hidrogênio e hélio. Além disso, é a camada que está em contato direto com o espaço, sendo a primeira linha de defesa contra os raios solares. Nela, encontramos vários satélites. E estas são as 5 camadas da atmosfera. Interessante, né? Então, pessoal, vocês viram as camadas da Terra, como elas são importantes, quantos quilômetros mais ou menos elas têm e quando, o que tem em cada camada. Então, a professora ali já vai deixar uma tarefa para vocês, porque dessa tarefa a gente vai fazer na próxima aula, a gente vai conversar sobre essas camadas da Terra. Então, eu quero que vocês façam um desenho da Terra, do planeta e de cada uma dessas camadas. Então, a camada que é a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Professora, eu não vou lembrar de todas. Então você pode pesquisar com alguém para escrever. Não é para escrever um monte de coisa ou desenhar um monte de coisa, só o que é principal ali que no vídeo mostrou. Porque na próxima aula a gente vai retomar essa atividade aqui. Tá? Então a professora vai dar um tempinho para vocês copiarem o que é para fazer. No vídeo já fala, mas se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa que vocês encontrarem, vocês podem colocar. Que na próxima aula nós vamos continuar falando mais um pouquinho sobre o ar.
Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Sobre o ar. Então, a gente viu as camadas da Terra e aqui onde a professora Lídia está, será que aqui tem ar? Será que tem ar aqui onde você está e na sua casa? Será que tem ar? Tem, né? Embora a gente não possa ver o ar está presente aqui, porque se não tivesse ar, a gente não estaria nem, Deus não estaria nem falando, né? A gente não estaria vivo sem o ar. Mas será que esse ar, ele ocupa um espaço? Será que ele tem peso, né? Que é a massa, na verdade, será que ele tem peso? Como será que a gente pode comprovar tudo isso? Vocês já pararam para pensar nisso? Que o ar, ele ocupa espaço, ele tem peso. Como que a gente pode comprovar isso? Então, eu trouxe aqui para vocês um textinho que a gente vai falar um pouquinho sobre esse pensamento aí. Será que o ar existe? E depois a gente vai fazer alguns experimentos para mostrar aí para vocês como que a gente pode comprovar a existência do ar. Então, vamos começar a ler o texto? Então, lá. Como os peixes, nós vivemos em um mar. A diferença é que o nosso mar não é feito de água, mas sim de gás, que também conhecemos como ar. O nosso mar, que chamamos de atmosfera, tem cerca de 100 km de espessura. O vento é o ar em movimento. Apesar de não o vermos, podemos sentir seu efeito, como quando sentimos a brisa em nosso rosto. Podemos usá-lo, por exemplo, nos moinhos de vento ou nos barcos à vela. Muito forte, o vento pode causar sérios prejuízos, como no caso da ventania ou do vendaval, arrancando árvores, derrubando casas, etc. Muita gente acha que o ar não pesa, mas não é verdade. Pesa e muito. Só para ter uma ideia, o ar dentro de uma sala do tamanho médio pesa quase o mesmo que um homem, o que é muito. Mais impressionante ainda, o ar da atmosfera que está em cima da gente pesa 17 toneladas, ou seja, o peso de cerca de 225 homens juntos. Agora você deve estar pensando, socorro, estamos sendo esmagados, vamos morrer comprimidos pelo ar, vamos fugir. Mas fugir para onde? O ar está em todo canto e depois o ar também está ao nosso lado e dentro da gente. Com isso, a força que nos comprime é compensada pela força do ar perto e dentro da gente. No final das contas, uma força anula a outra e ninguém sai esmagado. Quando alguém perguntar se há um copo vazio, responda que não, porque todos estão cheios de ar. Essa é uma brincadeira meio sem graça, mas verdadeira. O ar existe por toda parte, mas não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto e não podemos pegá-lo. Então, como provar que ele existe? Então, gente, para a gente comprovar que esse ar existe, a professora Lídia trouxe alguns experimentos aí para a gente comprovar que ele existe. Então, como que é possível comprovar a existência desse ar se a gente não pode vê-lo? Vocês já pensaram nisso? Que esse copo aqui vazio, ó, ele não está vazio, mas aqui dentro ele está cheio de ar. Vocês já pararam para pensar nisso? Que quando eu coloco alguma coisa aqui dentro, eu vou estar tirando esse ar, mas ele está cheio de ar. Toda essa sala aqui está cheia de ar. Então, nós vamos fazer alguns experimentos para comprovar isso. O primeiro deles é se existe ar no solo. Essa resposta acho que vocês já devem saber. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente fazer isso, a gente vai pegar um copo ou algum objeto que seja transparente, assim. A gente vai colocar o quê? Um pouquinho de água dentro desse objeto. E daí a gente vai colocar o quê? Um torrãozinho aqui, ó, de terra e vamos colocar aqui dentro. Quando a gente colocar, a gente vai observar o que vai acontecer.
para ver como será que se tem ar nesse solo ou não. Então eu vou preparar o material aqui, enquanto isso vocês observem a tela ali para quem quiser copiar para fazer o experimento depois. Como a gente traz escrito lá, então a gente vai colocar o quê? A gente coloca a água e daí a gente vai colocar um torrãozinho de terra lá. Olha ali, ó, já está subindo um pouquinho de bolinhas de ar. Olha lá, estão vendo as bolinhas subindo? Essas bolinhas são do quê? Do torrão. Vou colocar mais um. Olha quantas bolinhas de ar ali, ó, subindo. São bolinhas de ar que estavam dentro do torrão, mostrando que dentro do solo, ó, também existe ar. Olha ali, ó, quantas bolinhas subiram. Olha quantas. Então, dentro do solo também existe ar. Então, o ar ocupa um espaço. Então, essa é a primeira experiência que a gente vai fazer. Agora, nós vamos partir para a nossa segunda experiência. Então, pessoal, vocês observaram que legal subindo as bolinhas de ar? Então, o que acontece? Quando a água entra, quando a gente joga o torrão, a água entra e ela ocupa o lugar do ar. Esse ar tem que sair. Então, sobe essas bolinhas, são bolinhas de ar que estavam dentro do solo. Então, sobe essas bolinhas que, na verdade, era o ar que estava ocupando esse espaço. Então, isso comprova que existe ar no solo e que esse ar estava ali dentro. Então, como os dois não podem ocupar o mesmo espaço, o que acontece? O ar acaba dando espaço para a água e ele acaba subindo. Então, agora nós vamos fazer o próximo experimento. Então, olha o que a gente vai precisar. Então, para o experimento 2 é assim, ó. O ar ocupa espaço? Como a gente vai fazer? Então, a gente vai precisar de material que vai ser assim, olha, a professora já deixou separado aqui. Uma bacia com água, daí a professora vai pegar esse copo aqui mesmo, pode ser transparente ou não, ou uma garrafa dessa daqui, ó. Tem uma situação lá que a gente vai fazer. Então, primeiro a gente vai separar todo o material, depois a gente vai fazer. A gente vai segurar a garrafa ou o copo virado para baixo aqui dentro desse recipiente e vai ver o que acontece. Será que vai entrar água? Será que não vai entrar? O que vocês acham? Na situação B, a gente vai colocar o copo ou a garrafa só que inclinadinho aqui, virado. Será que vai entrar água? Será que não vai entrar? O que vai acontecer nas duas situações? O que vocês acham que vai acontecer?
para o ar ocupar esse espaço. Será que ele vai ocupar espaço? Será que aqui dentro tem ar já? Então a gente vai fazer esse experimento que é o experimento 2. Então enquanto vocês vão olhando na tela e vão copiar esse experimento, a professora ali já vai organizar aqui para a gente poder concluir essa segunda atividade. Então, pessoal, aqui tem todo o material que a gente vai precisar. Uma bacia pode ser maior. Quem tiver maior, a bacia maior de outras cores, pode utilizar. A professora já pegou essa daqui, é pequena, porque tem que ser translúcida, né? Meio transparente, translúcida, para vocês poderem enxergar a experiência. Daí, se você for usar copo, sempre com a ajuda de um adulto, todos os experimentos, tá, pessoal? Nada de fazer sozinho. Pode usar um copo transparente, aí, meio transparente. E pode usar uma garrafa PET também. A professora Lígia não vai usar a garrafa porque aqui dentro uma das experiências até dá para fazer com a garrafa, mas a outra não vai dar. Então a professora vai usar o copo para fazer. Mas quem tiver a garrafa pode fazer com a garrafa, se tiver uma bacia maior pode fazer com uma bacia maior. Então vamos fazer a experiência? Então olha lá, pessoal. Primeiramente, olha aqui, ó, parece que o copo está vazio, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, olha, prestem bem atenção. O copo tem que estar nessa posição e você vai colocar ele dentro da baciazinha com água sem virar. Tem que ser nesse movimento aqui, ó. Direto, ó. Coloquei até lá no fundo, ó. E tirei. Quando você colocar a mãozinha aqui, ó, dentro do copo, você vai observar que ele está seco. Por que será que ele está seco? Quem estava aqui dentro que impediu a entrada da água? Quem vocês acham? O ar, né? Então, quando eu faço isso daqui, ó, mas tem que ser bem certinho, olha só. O ar impede, se não sentir até um pouquinho de, parece que uma força empurrando, o ar não permite a entrada da água no copo. Porque o ar tá ali, ó, ele faz uma pressão, não deixa a água entrar. Então, isso comprova que o ar, ele ocupa esse espaço. Se eu fizer diferente, se eu colocar aqui, ó, o copo meio viradinho, o que vai acontecer? Olha, vamos ver aqui, ó. Olha lá o tanto de bolha que saiu, vocês viram? Faz até um barulhinho. A água entrou e o ar saiu. Então, quem ocupou o espaço que o ar estava ocupando foi quem? A água ocupou o espaço e o ar teve que sair. Então, esse aqui é um experimento que vocês podem fazer para comprovar que o ar, ele ocupa um espaço. Ó, a professora até fez aqui, ó. No experimento aqui, ó. Na situação A, não entra ar na garrafa porque ela está cheia de ar. Ali, ó. Então, na situação A, não entra ar na garrafa porque ela está cheia de ar. Na situação B, quando a gente inclina a garrafa ou o copo, o ar que está no seu interior sai e dá espaço para que a água entre. Então, as bolhas se formam devido à saída do ar da garrafa. E agora nós vamos fazer o último experimento de hoje, que é, será que o ar não tem massa? Então a gente vai precisar da nossa bacia, do nosso copo e de uma folhinha de papel. Então nós vamos precisar desses 3 objetos agora aqui, ó, dessas 3 coisas. Então a gente vai fazer o quê, ó? Então a gente vai pegar esse papelzinho aqui, a gente vai fazer uma bolinha de papel. Vai amassar bem e vai colocar aqui dentro desse copo.
e vai virar aqui dentro da bacia de água. E vamos ver o que vai acontecer. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Então, eu vou deixar essa tela aqui um pouquinho só para vocês observarem. Agora, então, a gente já separou o material, então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vocês vão pegar a folhinha de papel, vai parecer uma mágica isso aí, hein, pessoal? E vocês vão esmagar bem a folha de papel, até cobrir bem, esmaguem bem assim, ó, até cobrir bem o fundo do copo. O papel tem que ficar preso aqui no fundo do copo, tá, pessoal? Senão não vai dar muito certo. Senão vai cair o papel não pode cair. Pode ser uma folha de caderno, pode ser um pedaço de papel higiênico limpo, pode ser assim. E vocês vão fazer o quê? Vão virar o copo da mesma forma que a professora fez, ó, prestem atenção. Sempre retinho, para dar certa experiência. E vão até o final. Quando vocês tirarem o copo, vocês vão colocar a mãozinha aqui dentro no papel. E vocês vão observar que o papel está seco. Por que será que isso aconteceu? Bem, pessoal, o que vocês acham aí? Quais são as hipóteses que vocês vão levantar? Por que esse papel está seco? Então, pessoal, o que aconteceu é que o ar não deixou que a água molhasse o papel. Por que isso aconteceu? Porque o ar, ele tem massa, né? Então, ele não permite que a água entre porque ele está ocupando aquele espaço porque ele tem um peso, ele tem uma massa, o que impede que a água entre. E o ar, além de ter massa, ele ocupa o lugar no espaço. Então, foi isso que aconteceu. Então, o ar tem massa e ele ocupa o lugar no espaço. Isso impede que a água entre e molhe o papel, por isso que o papel continuou sequinho. Então, agora, pessoal, a gente vai se despedir da aula de hoje. Olha, eu quero agradecer muito a todos vocês pela participação. A nossa próxima aula é a nossa última aula desse ano, então não percam, estejam presentes, vai ter algumas surpresas aí para vocês na última aula. E eu quero todo mundo participando, a gente vai continuar falando sobre o ar. Vamos encerrar nossa aula, encerrar no ano que a gente aprendeu tanto, né? Então eu quero que vocês enviem fotos, quem fizer experiência, enviem fotos fazendo as experiências para a professora Lígia. E até a próxima aula, um beijão para vocês.